Como identificar aquela pessoa que sofre bullying, que é alvo de bullying, né? Tem ouvinte aqui, como eu disse, que tem filhos em idade escolar, mais novo ou mais velho, não importa, netos, sobrinhos. Como identificar uma vítima de bullying? É pelo comportamento, uma mudança drástica ali no perfil daquela pessoa? Como que a gente consegue identificar a vítima, hein? Boa pergunta. Você vai me possibilitar explicar algumas coisas que vão além da sua pergunta também. Porque o primeiro sinal é a dificuldade de ir para a escola. Como o bullying acontece lá naquele universo da escola, quando a criança começa a falar que está com dor de barriga, dor de cabeça, inventar 1001 desculpas para ir para a escola, isso é sinal de que alguma coisa ali está incomodando aquela criança, então os pais precisam ficar atentos a essas questões. Outra questão importante também é quando o seu filho começa a ficar mais fechado, mais recluso, quando ele começa a ficar com dificuldade de interagir com os demais, aquilo que dava prazer antes, as brincadeiras, o foco do interesse muda. Na infância, algumas vezes já aparece alguns adoecimentos, como a depressão, o aumento da ansiedade, que é despertado principalmente quando ele tem que ir para um ambiente social ou para a escola especificamente. Importante a gente saber que o bullying, tem pesquisas que mostram que começa ali principalmente por volta dos 10 anos. 10 anos de idade é a fase onde tem mais ocorrência desse evento. E ele se segue até a adolescência. 10 anos é quando a Organização Mundial da Saúde classifica que já começa a adolescência. Para a lei, o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, é a partir dos 12. E na adolescência, o principal foco é a socialização. O principal grande desafio que o adolescente tem é ser aceito no grupo, ser aquela pessoa que tem um papel importante no grupo. E aí é bem nesse momento onde aqueles jovens que têm características principalmente de falarem menos, serem mais introspectivos, são afetados pelo evento bullying, são mais assediados, digamos assim. E isso causa uma grande dificuldade, porque ele começa a achar que ele não está dando conta de atender a essa principal necessidade que ele tem, que é de ser aceito pelo grupo, de ser visto como alguém legal naquela comunidade. Mas além da família, claro, né, que conhece mais esse indivíduo, não é? Eu acho que é importante ter um treinamento e um preparo também dos professores, né? Se a gente está falando que o bullying ocorre principalmente em ambientes ali escolares, os professores precisam estar treinados e ter esse olhar para também ajudar a vítima e o combate ao bullying, não, doutora? Com certeza, esse é um aspecto muito importante, ele aborda uma necessidade. No Brasil, a lei anti-bullying, veja bem, é de 2015. Logo na sequência vem a instituição do Dia Mundial contra o Bullying, que foi em 2016, movido pelaquela grande tragédia que aconteceu no Rio de Janeiro, lá em Realengo, que foi em 2011, e em 2019 surge uma lei dizendo que precisa ter psicólogos nas escolas, mas hoje, de fato, ainda não tem tudo isso implantado. A lei existe, mas não existe um programa que direcione as escolas, os trabalhos dentro dessa escola com o bullying. Isso significa que cada escola vai desenvolver o seu projeto, vai trabalhar com essas questões de emoções, as questões de como expressar essas emoções, a regulação emocional de uma forma. Não é uma coisa igual, não tem um direcionamento único, não tem um programa instituído que vá direcionar as escolas a trabalharem no mesmo sentido. E essa é uma grande necessidade, é um passo importante que precisa ser tomado e tomado com urgência. Eu queria agora falar em detalhes sobre o perfil dos agressores, doutora. Os agressores têm certas características, personalidades em comum, que é comum a todos eles? Tem como traçar esse perfil ou não? Tem algumas características que é possível observar, sim. Se a gente for lembrar de um dos ataques que parece ter inspirado, né, esse jovem,
o de Columbine, lá nos Estados Unidos, a gente já sabe, porque depois de muitos anos, mais de 20 anos, né, que aconteceu, muitos estudos foram feitos, e um deles foi considerado psicopata, o outro depressivo, então foi uma conjunção de adoecimentos. Um tinha uma personalidade, um jeito de ser muito cruel, não sentia culpa, não sentia empatia e, ao mesmo tempo, queria ser alguém muito importante, queria ser reconhecido pela comunidade, mobilizar os Estados Unidos inteiro. Eles planejavam matar 400 pessoas naquele atentado. E o outro era um garoto depressivo. O Dylan, ele tinha aquele olhar para si de que ele não tinha tanto valor, ele tinha aquele olhar de que ninguém o amava de fato, distorcido por conta do adoecimento. Então, a junção dos dois foi desastrosa naquele momento lá. Se a gente olhar para os últimos casos, desde 2011, que é o de Realengo, né, aqui no Rio de Janeiro, que também seguiu os moldes deste grande evento lá nos Estados Unidos. De lá para cá, todos eles são jovens, a não ser o de Realengo, que já tinha 23, e também um dos jovens, né, no massacre de Suzano, que também tinha 23, mas todos os demais são adolescentes, entre 13, 14, 16, 17, meninos. Tem pesquisas que foram feitas sobre essa questão do perfil, do tipo de bullying que meninos e meninas fazem lá em Portugal e na Espanha, que falam que as meninas fazem um tipo de bullying que é mais da conversinha, do mexerico, inventar a história, de expor o outro. E os meninos mais esse perfil da violência, mais agressivo, de bater, de encostar, de humilhar. Então, a maior parte desses jovens nesses eventos aqui no Brasil são meninos. Até agora não se ouviu falar de nenhuma menina envolvida nisso, né? Estudando um pouquinho a história que aconteceu segunda, tem suspeitas, né, de que uma menina esteja envolvida, mas não no ato em si. Isso é algo novo. Então, tem essas questões de personalidade, tem o fato de terem sofrido bullying, e tem também essa questão do tipo de bullying que é feito com relação ao gênero, né? Os meninos geralmente são mais voltados para situações agressivas. Uma outra coisa interessante também da gente observar é que geralmente tem uma relação familiar agressiva, autoritária, geralmente tem uma característica de dificuldade de interação social, de reclusão, são mais voltados para si, são meninos mais introspectivos também, são características marcantes, mas a principal delas é que todos tinham um sofrimento emocional muito grande. A junção de todas essas coisas criou um caldeirão explosivo, digamos assim. E você sabe, doutora, que o Gabriel Betting, que está aqui na nossa coordenação de estúdio, ele fez uma observação que é verdade mesmo, né? Que um acaba se espelhando e se inspirando no outro, né? Então, infelizmente, esse caso agora dessa semana, desse adolescente aí que esfaqueou a professora Elizabeth, né? Levando à morte, morreu aos 71 anos. Infelizmente, a gente vai ver ali eventos em cadeia, muito do reflexo do que aconteceu essa semana, não? As pesquisas mostram que a cada evento que acontece, mais 3 vêm na sequência. Então, nesse momento, é um momento que a mídia, principalmente, precisa tomar muito cuidado. A gente precisa mostrar quais são as consequências desses eventos e não dar visão, não dar popularidade para esses jovens. O nome, o rosto, é muito importante que a gente passe a ter leis que regulamentem essas coisas e que de alguma forma direcionem para que esse jovem não apareça. Uma, porque ele é adolescente, e o próprio Estatuto da Criança diz que a gente não pode expor, né, o rosto da criança e do adolescente. O principal motivo é que o que eles buscam é popularidade. Eles buscam ser reconhecidos, mas pelo lado negro da força, digamos assim. Eles estão buscando a mesma coisa que qualquer outro jovem. Eles estão buscando serem vistos, serem de alguma forma aceitos, né, na comunidade com a qual esse jovem se relacionava. Provavelmente ele é um herói, porque ele fez algo que muitos deles gostariam de
de ter feito, e a mídia traz isso com uma força, mostra o ato acontecendo. Parece, olhando os vídeos ontem, pesquisando um pouco sobre o assunto, me lembra até uma cena de videogame. Então, familiar, é legal para ele, é estimulante, e a mídia tem que tomar cuidado na hora de mostrar isso. Cuidado na hora de divulgar o nome. Se tem uma coisa que não se deve fazer, é isso, porque é isso que eles estão procurando também, né? De um jeito torto, distorcido, mas também tomar bastante cuidado também, porque tem um efeito contagiante, assim como na questão do suicídio. Quando uma pessoa comete suicídio, a mídia hoje já está mais direcionada, né? Quando ela tira a sua própria vida, é até um termo melhor de se usar, né? Porque até falar essa palavra para quem já está com a intenção também já desencadeia gatilhos. A mesma coisa acontece aqui nesses casos. Quando outros jovens que também já estavam planejando e idealizando fazer, começam a ver tudo aquilo, começam a ver todo mundo discutindo, mandando vídeos pelo WhatsApp, aquilo virou uma febre, ou seja, ele se estimula também. São assuntos delicados e que a gente ainda precisa aprender a lidar com eles, mas uma das coisas importantes é saber que é um período que precisa tomar mais cuidado. Uma coisa muito importante também, Danilo, é a gente nunca menosprezar uma fala de que a escola está sendo ameaçada. Mesmo que se acredite que aquilo é pouco provável, não menospreze. Porque pode ser e pode não ser. E nas 3 semanas que se sucedem a um evento como esse, a atenção tem que ser maior ainda. Se já existe alguma ameaça, a atenção tem que ser maior ainda. Aquela ameaça com aquele jovem nessas 3 semanas que se sucedem, né? Esse cuidado foi um aprendizado que veio através de pesquisa de outros países que já sofreram muitos outros eventos como esse. Então, a gente tem muito a aprender com quem lá fora já aprendeu com esses grandes eventos, a forma com que eles aprenderam a lidar com esses eventos também. Os programas que eles desenvolveram a nível governamental, né, para ser implantado nas escolas, programas que preparam os professores, programas que trabalham essa educação emocional, a regulação emocional dos alunos, a coisa de trazer os pais para dentro dessa escola e dessa discussão também. Tem um programa que está acontecendo no Canadá, que é um dos modelos, né, é um programa que está tendo sucesso, em que os pais participam dessa discussão, os pais participam do diagnóstico daqueles jovens ali. Cada pai vai falar sobre o seu filho e características que ele percebe que são de risco ou não. E os pais também acabam sendo, de uma certa forma, mais assistidos em como lidar com isso ali. Muitas vezes a escola não dá conta de chegar, ajudar esse pai a lidar com esse filho lá dentro da casa. Tantos pais não têm tanta ideia sobre seus filhos, quanto a escola não conta sozinho, então precisa se juntar, se alinhar. E eu acredito que isso só acontece se tiver programas, ideias que possam fazer parte do jeito de funcionar da escola, do currículo escolar, né? E que tragam essa família para discutir isso. Isso é uma matéria que precisa ser implementada. Lidar com as próprias emoções, expressar as próprias emoções, agir como cidadão responsável, ter responsabilidade emocional para com o outro, isso faz parte da formação de um sujeito. E responsabilidade dessas duas instâncias, família e escola, os dois juntos, né? Então, por isso que precisa estar envolvido os dois. Não pode ser cada um fazendo isolado, né, isso ali na sua casa. Muitas vezes a ideia que algumas famílias têm sobre o que é e como lidar com essas emoções não é socialmente aceito. E aí é o papel da escola mostrar o que é civilidade, o que a sociedade aceita, né? Aquele exemplo que eu dei de pais que falam, se apanhou na rua, se chegar em casa apanha de mim, isso não é um exemplo aceitável socialmente, porque se ele for adulto e ele fizer isso, ele corre o risco de morrer. Hoje a gente vive uma cultura de incentivo a radicalizações. Talvez, respondendo a perguntas que já foram feitas aqui, o que mudou de fato foi a forma como que a gente
tem visto a nossa sociedade, coisas que até então a gente trabalhou tanto tempo para dizer que não era aceitável, que era errado, de uns tempos para cá, passaram a ser permitidos. O culto à radicalização, muitas comunidades, né, na internet que trabalham a cabeça desses jovens, tudo isso faz com que a agressividade, a exposição dessa agressividade seja possível, a facilidade de acesso às armas de fogo, né? Porque no caso ele usou uma arma branca, em vários outros eventos também, aqui no Brasil, em outras escolas também tinham armas brancas que se tem em casa, né? Mas armas de fogo também. Tudo isso, de uma certa forma, incita e colabora para que essa agressividade aumente, que a possibilidade da expressão dessa agressividade, dessa maneira completamente distorcida e antissocial, aconteça.